Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Foi realmente um momento muito forte. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu tenho o hábito, quando estou a fazer as orações, ligar-me a todos os seres que estejam em sintonia no mesmo instante no mundo inteiro. Faço isso sempre. Penso que de algum modo ajudará também. Porque nós nunca sabemos, não é? Sim, além do mais, a nossa consciência é uma unidade quântica, está em ação quântica. E depois, como vocês sabem, a importância não é que o outro saiba, é que a essência quântica de um e de outro ressoe, vibre na mesma frequência. É todo um processo de ondas e frequência. E aí, sabe, existe e vai. E será. Carlos, ¿Sí? quería decirte que casi entendí todo y estoy muy feliz porque, bueno, Alfredo y Marta me dijeron que tratara de hablar con mi ser interno para poder entender y casi entendí todo. Gracias. Y gracias por tanta sabiduría y por compartir y por sacar de tu tiempo para ayudarnos. Gracias a ti. Pero mi tiempo no es mi tiempo. Mi tiempo es solamente una vibración cósmica en una extensión de ola. Una ola que se propaga y con multifrecuencias. Y cada una va a su lugar, a su espacio, a su dimensión. Gracias. A ti. Eu sei que estas partilhas que eu tenho vindo a ter convosco são um pouco de um chamamento a algo mais além, a algo mais acima na nossa consciência que nos permita estar alinhados com outro tipo de energia, com outro nível de consciência. É o que eu procuro fazer diretamente do meu coração, porque como vocês se têm dado conta, tudo o que eu faço é espontâneo, é do momento, não é pré-forjado, não é anotado, exceto às vezes nos meus cursos de Reiki, aí há notas, mas mesmo assim há muito de espontaneidade que flui no momento certo. O importante ponto do homem e da mulher é saber que ele é um intermediário canal entre os mundos superiores, muito mais acima, e o nível inferior da manifestação.
Só um momento que está aqui um aluno querendo entrar. Eu tenho que o deixar entrar. Sim. Vocês já o conhecem? O amarelinho. É o nosso Licas. O Vicas. Cumprimenta o pessoal. Não sejas assim. Cumprimenta o pessoal. Olá. Olá, Icas. Oh, Licas. Olá. Pronto. Aqui está eu. Micas ou Icas? Licas. É algo de Lisboa. Licas. Licas. Então é assim. O Licas veio também trazer a sua energia a nós, que é muito importante, porque ele é um dos manipuladores de energia. Como vocês sabem, os nossos irmãos gatos, os irmãos felinos, são realmente os grandes conectores da humanidade. São eles aqueles que, com este corpo, não passam de anjos que nos vêm ajudar. Às vezes têm problemas e precisam eles também da nossa ajuda, muitas vezes, mas porque nos ajudam imenso. Então, é assim, eles dão tanto, sem nada pedirem em troca. É isto que nós temos que aprender com eles. A dar, sem exigir. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Dijo que los gatos que manejan mucho la energía, sí, ¿verdad? Y, sí. y quería preguntarle, ¿y los perros o tienen De su otra misma forma, función o no? de otra forma. Los gatos son en realidad superiores a los perros, porque ellos son manipuladores y cambiantes de energía. Los perros no tanto. Los perros actúan más como guardianes en el plan físico. Regalan mucho amor también y regalan una fidelidad única, porque incluso los puedes maltratar y ellos siguen a tu lado mientras no felices están ahí aguantando. Y los gatos ya no lo hacen. Si los maltratas, se marchan porque van a difundir su energía a donde ella sea bien recibida. Pero unos y otros son muy, muy importantes. Los perros vinieron a la tierra con la misión de domesticar los hombres. Para domar los hombres. ¿Quieres decir para enseñarles qué es el amor, para domesticar el hombre en el amor? El amor, la paciencia y todo lo demás. Es la misión de los perros. Los gatos son transmutadores energéticos. Los gatos te regalan la vida y son curadores por naturaleza. Los gatos son tus guardianes en el reino espiritual y los perros tus guardianes en el reino terrenal. Es Gracias. esto. Gracias. De nada.
Muy bien, muito bem. Algum comentário, alguma pergunta que queiram fazer? Yo, Sí, cuando hablabas de mudanza, ¿quieres decir cuando hay Cambio. cambios? ¿Cambios? cambios, sí, cambiar. Ok. Ok. Cambio de conciencia, cambio de actitud. Y, pues, y hablaste y dijiste que es importante hacer las cosas ya, no mañana. Buscar Exacto, actitudes ahora, desde ahora. exacto, exacto. Ok. No vamos a hacer la anécdota común de aquella persona que dijo, ay, a mí me gusta hacer el bien a todos. Yo me gusta tener muchos niños hambrientos y ponerles comida y todo lo demás, vestirlos a los desnudados, tal. Ah, que sí, que voy a esperar que gane la lotería, el loto, para poder montar una institución para cuidar de todos. Y se queda en eso, esperando hacer un día, porque hoy yo soy tan pobrecita que no puedo hacerlo. Y es eso, que no es la realidad. O sea, si tienes que hacer, hazlo ahora, ya, inmediatamente. No necesitas de dinero, necesitas de postura solamente. Necesitas de acción, decisión, nada más. Y puedes regalar tanto, solo con una palabra, con una mirada, con lo que con 1 millón de pesos. Y es eso. Gracias. Estou ao dispor de vocês. O gato está aqui, mas ele não comeu a língua de vocês. Eu não ouço ninguém, mas eu não estou surdo ainda. Doutor Jorge, desculpe, doutor Carlos, eu penso que nos encheu tanto a alma com essas palavras e essa energia que as palavras ficam reduzidas Claro, ao silêncio. E é uma profunda gratidão e paz imensa que nos transmite. Muito obrigada. Tudo bem. Já viram esta criança? É uma doçura. Este ninho Tudo mesmo. é A puro amor. ternurenta até dizer chega. Querem É, miminhos e dá muitos miminhos. claro, claro. Ele não gosta tanto assim, da cá bebê. Não gosta de ser exposto. Ah, eu só estou expondo quando querem. É, já foi para ali porque Pois, não estava a gostou de ser exigir. exposto. É. Ele gosta de estar, mas Independentes. É, São totalmente. não quero que me anuncies, eu estou onde quero estar. É isso. Mas já lhe passa, já vem. Este e todos eles são muito especiais. São muito especiais. Este veio para mim, era assim, uma coisinha pequenina. Já partilha comigo há cerca de 6 anos. Bom. É isso. Continua a gostar de mim como se fosse o primeiro dia. É isso. Doutor Carlos, quando eles têm doenças, eu tive um gato fantástico e incrível, que amei e vou amar sempre. Foi um dos melhores presentes da minha vida. Ele, ao fim de 9 anos, teve uma doença, teve uma insuficiência renal e morreu.
quando eles contraem estas doenças, contraem sim, desculpe, significa que nos estão a proteger, ou não? Eles recebem tanto de nós, ou seja, eles tiram tudo de nós o que é nocivo, e que eles acabam ficando sobrecarregados com aquele tipo de energia pesada. Por isso os gatos, regra geral, têm um destino complicado, têm um destino mais ou menos trágico às vezes, precisamente por isso. Porque dão tanto, tiram tanto e absorvem tanto que ficam, enfim, completamente sobrecarregados energeticamente. É por isso que certas doenças e certos problemas lhes acontecem. Por isso, nós devemos passar algum reiki aos nossos gatos para os limpar e para os ajudar em todo este trabalho que eles nos dão. É muito importante. Vocês lembrem-se que os gatos secularmente estão ligados às energias que no passado, não tão longínquo assim, os gatos eram tidos como animais de feitiçaria e relacionados com bruxas e bruxos, e eram até sacrificados no tempo da Inquisição. Lembram-se disso? Já agora só mais uma pergunta, Dr. Carlos. O meu gato, ele é capaz de sentir ainda o amor que eu tenho por ele? Ou quando ele parte entra numa outra dimensão e faz um outro processo? Certamente o tempo que eles estão conectados connosco, ao partir daqui, eles sabem que nós lhes agradecemos. Tal como nós, eles também estão ligados ao processo de voltar novamente para continuar a sua missão, vão evoluindo de vida em vida até alcançar outra forma. Por isso, alguns deles que já partiram voltaram de seguida, porque entenderam que tinham que fazer um trabalho continuado conosco. Alguns ainda apanharam a mesma pessoa para esse tipo de serviço, outros dedicaram a outros. Mas temporariamente eles sabem. Mas mesmo que eles já tenham encarnado, esse sentimento de amor é distribuído à mónada e a mónada vai dosear e entregar. Obrigada. Nada. Os gatos reencarnam como animais ou podem se transformar em seres humanos? Inicialmente, eles seguem como gatos e mais tarde poderão voltar a ser seres humanos. Mas isso numa outra ronda, que esta aqui, de momento, não permite essa passagem neste planeta. Gratidão, doutor. Obrigado. Tanto os gatos, como os cães, como outros animais. Eles passam a humanos. Okay. Mas não por aqui, por este planeta. Nós também podemos passar por animais de 4 patas ou outro animal, ou não? Podemos, mas isso implicaria uma regressão, tanto na consciência, etc., que normalmente não é essa a via. Obrigada.
humano segue para supra-humano, para acima. É normal que a consciência evolua de átomo a pedra, a líquido, a um fluido. Do fluido passe a ser planta. Portanto, primeiro solo, água, planta. De planta, animal. De animal, humano. De humano, supra-humano. De supra-humano, anjo. De anjo, etc. Por aí fora. Ok, A evolução vai nesse sentido. obrigada. Carlos, ¿puedo preguntar lo que dijiste del gato? Que el gato, lo que yo entendí es que cuando ella estaba preguntando que si los gatos pueden Nacer como humanos. Sí, pero antes de eso ella dijo algo. Sí, que el gato podría sentir los sentimientos de amor y agradecimiento que ella tiene para con él, após partir. Okay. Era eso que ella había preguntado. Y era eso. Ajá. Él había dicho que sí, por un tiempo, el tiempo que está aún en el plan de, ¿cómo se dice?, del arco iris, que está por ahí. Pero después de ese tiempo, él pasa a un otro estado de conciencia y volverá a otra vida de gato, temporariamente. Okay. O de otro felino que no gato. Okay, gracias. Doutor Carlos, boa tarde. Já que estamos a falar de gatos, eu tive um cão ao qual me dediquei imenso e o meu cão já partiu há 9 anos e realmente quando ele partiu, quer dizer, ele quase que fazia parte de mim, que nós tínhamos uma simbiose muito grande, entendíamos a 100% um com o outro. Certo. E ele partiu e mais ou menos 4 meses depois, eu entretanto fiquei triste porque estava sozinha e não chegava a casa, não tinha quem me recebesse e a minha filha ofereceu-me um gato. E eu gostava de gatos, mas nunca tinha tido gatos e não queria cá o gato. Mas a minha filha insistiu e o gato ficou e eu apaixonei-me pelo gato. O gato está aqui, é um gatão com 9,3 kg. Ótimo. Exato. Estou a vê-lo. 9,3 kg. E passado 2 meses, por coincidência, que não existem coincidências, eu acabei por adotar uma gata siamesa que está ali deitada. Essa gata siamesa, em, sei lá, 60%, 70% das atitudes dela é exatamente como o meu cão era, com as manias, com os carinhos, com as parvoices dela, com as ternuras. Eu estou convencidíssima que o meu cão virou gata, porque realmente há toda a semelhança entre um e outro. E a minha gata é aquela que chega à noite, ainda fez isto a noite passada, empurra-me da almofada e vai dormir para cima da minha almofada. E eu que sou burra, durmo sem a almofada para a doutora estar ali. Os meus também fazem disso. O meu também gato fazem disso. E se não tenho cuidado, quase me atiram da cama. Eles é que mandam, eles é que decidem. E não os posso contrariar. Quando eu tinha 6 gatos aqui em casa, 6, realmente todos os 6 queriam dormir comigo e em cima de mim. Mas é. Resultado, muitas vezes eu acordava com o corpo dormente deles estarem
em mas- cima a bloquear uma circulação. Exatamente, Mas exatamente. depois ficam todos muito chateados se a gente muda de posição, não se É, pode. ficam incomodados, é verdade. É. É. Eu tenho E dois ainda gatos. protestam, e ainda resmungam. Eu tenho 2 gatos e 2 cães. Claro que o meu gato Egas é o maior de todos, pesa 9,3 kg, os outros 3 ficam na casa dos 7 kg. Mas é engraçado que eu acordo de madrugada, de manhã, e por volta das 6, 6h30, sento-me na minha cama, faço o meu reiki, faço as minhas orações. Quando está frio, eles estão lá todos enfiados comigo, mas quando está calor, eles andam dispersos. Não, Mas não gostam de estar. Umas vezes estão um bocadinho, mas depois eles saem logo. vão-se embora. É. Mas assim que eu começo a fazer reiki, vão os 4 para cima da cama e têm que estar os 4 encostados a mim, ou encostados a uma perna, ou encostados a um braço. Têm que estar os 4 encostados, que eu acho isto sempre, sempre, sempre. E às vezes eu acabo de fazer o reiki, fico na mesma posição, mas estou a fazer a minha oração, e é engraçado que eles sabem e começam a sair embora. E eu nem sequer mexi de posição. É. Fantástico. Eles sabem completamente tudo. Que é muito interessante essa atitude. Aqui neste momento, saiu e voltou para o pé de mim, está aqui deitado em cima das minhas pernas, que eu estou sentado, é o mesmo Licas, portanto está aqui, e por conseguinte, eles nunca, dificilmente, eles me largam muito tempo, e onde eu estou eles querem estar perto, andam, vêm, olham para mim, chegam aqui perto, vão embora, mas têm que andar, onde eu estou têm que estar. E ficam ofendidos se eu não os deixo participar ou entrar. E eles são muito de rituais. Eles gostam das coisas certas, à hora certa, do ritmo certo. Se há qualquer coisa fora do ritual, eles já ficam admirados. É engraçado. E é engraçado quando eu estou a fazer, portanto, quando eu estou a fazer as curas arturianas, estou aqui sentada na sala e os cães não veem nada, não dão por nada. Os gatos estão a ver tudo, que eu sei que eles estão a ver tudo, que é engraçadíssimo. Repare nisso, por favor. Os cães também veem, só que normalmente quando nós estamos, por exemplo, ligados à consciência arturiana, nós estamos a alcançar níveis muito altos de consciência e, portanto, o cão vibra num nível mais baixo, regra geral. Consciências mais altas ele atinge, mas não em dimensão tão elevada como os arturianos que estão na 12ª. Então é claro que nesse caso eles poderão não dar pela presença, mas os gatos dão. Os gatos dão por tudo, absolutamente tudo. É engraçado. Porque eu já notei isso. São muito mais evoluídos que os cães, sem sombra de dúvida. É uma diferença. Até porque o gato é um animal que não é tridimensional. É um animal que na expressão física ele é quadrimensional. Sabem porquê? Porque ele consegue desarticular os ossos de tal maneira que ele consegue esgueirar-se por um espaço mínimo que eles não têm corpo para passar por aquilo, mas eles passam. Mas passam, é verdade. É verdade. Eles conseguem fazer uma coisa que nenhum cão, nenhum outro faz, que é fazer com que o corpo passe por um espaço que aquele corpo não passava. Exatamente. É verdade. Por isso eles são quadrimensionais, eles são animais da 4ª dimensão, a mínima, e estão numa terceira, num 3.8, 3.9, mais 4 do que 3. Por isso é que eles estão vibrando noutros níveis. O cão não, o cão está na terceira e na 4ª, mas na terceira. É muito sensitivo, o cão é mediúnico. É isso. O gato não, o gato é mais do que mediúnico.
É isso. Doutor, vou fazer uma pergunta, não tem a ver com animais. Eu estava a passear na beira da água do mar e a certa altura vi uma pedra e que despertou a atenção. Eu voltei para trás e peguei na pedra, mas atirei-a, gostei muito dela, atirei-a outra vez na beira da água. E estava uma corrente muito forte e a pedra voltou mais para perto do meu pé. E eu estava a caminhar. Entretanto, eu pego na pedra e ela tinha uns símbolos. Eu já achei pedras com C, com E, prontos, com iniciais U, não feitas pelo homem, não de construção, mesmo do mar. E esta, eu fiquei parada a olhar e vi que era um trigrama. E lembrei-me de qualquer coisa, mas na altura não. Sabia que já tinha visto aquilo. Pronto. E então atirei-a mesmo para a água. Fixei bem, olhei mais vezes e atirei-a para a água. E depois de chegar a casa, mais tarde, umas horas, de repente lembrei-me de um livro que é do I Ching. É o I Ching, sim, sim. O Sim, livro das I Ching. meditações. Sim. E existe realmente aquele trigrama, eu li, mas eu gostava, porque me lembro mais vezes daquilo, gostava de saber mais sobre porque é que me apareceu. O que é que me aconselha? Possivelmente, aliás, possivelmente não. Você foi chamada, naquela altura, a sua consciência foi chamada para tomar atenção àquele símbolo, àquilo que estava inserido na pedra. E a pedra foi a mensageira para si, com aquilo, para lhe chamar a atenção. Entretanto, você foi ver o trigrama que lá estava e ele, como viu, tinha uma mensagem para si, deixou-lhe algo dito. Era isso que naquele momento, naquele preciso momento, você precisava. É isso. Doutor, boa noite. Boa noite. Portanto, a minha pergunta é em relação àquelas questões que o doutor falou, como, por exemplo, quem sou eu, não é? A pessoa está a praticar, não é? E interiormente vai questionando isso, certo? Uhum. Também já houve uma sessão em que o doutor colocou a questão: o que queres que eu faça? Também penso que é na mesma ideia, não é? Do trabalho interior. Claro. Portanto, essa resposta, nós vamos tentar falar com o alto, não é? E a resposta, ou com o alto ou com o nosso interior, digamos assim, a resposta pode-se ouvir, não é? Pode-se ver na forma de alguma imagem, não é? Ou Sim, pode ou ser. não, ou simplesmente esperando que a mente alcance a profundidade. Certo, ou seja, uma percepção subtil sem forma, não é? Poderá ser ou não, não é obrigatório. Ou então, a pessoa pode ficar com a sensação de que não está a ser dada uma resposta. Mas, por exemplo, se nós mantivermos alguma regularidade na pergunta e mesmo assim não houver resposta, esse pedido pode ser dado de forma inconsciente? Há que insistir e continuar até obter a resposta. Certo. No inconsciente acontece sempre alguma coisa, não é? Só que a pessoa nem sempre está desperta. Sim, mas ao seu tempo o inconsciente deixa em certos momentos mais tarde passar alguma coisa para um lado consciente. Obrigada. Mais alguma coisa?
Doutor Carlos, uma pergunta que eu ando para fazer há algum tempo, que não tem muito a ver com as nossas palestras, mas portanto, é uma dúvida minha. Eu tive, como o doutor sabe, tive durante alguns anos como, entre aspas, mestre a Ana Maria Martinez, que foi a que me iniciou no segundo e no terceiro nível de Reiki, e tinha uma consulta com ela uma vez por mês, durante alguns anos que tive. Quer dizer, e numa das consultas, a propósito de... ela disse-me que o meu guia de Reiki tinha um nome, e se eu já lhe tinha perguntado a ele que nome é que ele tinha. Eu fiquei admirada e disse não. E ela disse-me, tal como os anjos têm um nome, o guia de Reiki também tem um nome. E eu perguntei como é que isso se faz. E ela, na consulta, disse, então pergunte lá ao seu guia como é que ele se chama. E eu perguntei, e a resposta que me veio foi, portanto, eu vi fogo de artifício de purpurinas de ouro a caírem sobre mim. E eu expliquei a ela o que é que estava a ver. E ela disse, então o seu guia de Reiki chama-se Purpurinas de Ouro. E eu, pronto, a partir daí falo com ele quase todos os dias e chamo-o Purpurinas de Ouro. A minha pergunta é, quando eu mudo de nível, e quer dizer, a partir de agora que eu tenho tido outra evolução espiritual e outras simbologias de Reiki, o meu guia continua a ser o mesmo? A luz, a energia é a mesma. A energia é a mesma, mas o meu guia é o mesmo, não muda? Certamente poderá ser exatamente o mesmo, não há nada que o leve a mudar. Só mudaria se houvesse incompatibilidade energética. Pois não, penso que não. Não. Há aumento de energia, penso eu. Não há incompatibilidade energética, por isso continua a ser. Era uma curiosidade que eu já andava para perguntar há algum tempo, mas não se tinha proporcionado. Obrigada, doutor. Nada. Muito bem. Algo mais para perguntar? É aproveitar que está a saldo. As palavras da Sandra há bocado, quando falou no momento que vivemos, não é? Sim. Foi exatamente aquilo que eu ia dizer-lhe. E penso que foi de tal modo profundo e gratificante que seria muito bom, penso eu, que cada um de nós retivesse essa energia e se recolhesse com essa energia, para que ela pudesse frutificar mais e mais. E vamos fazer isso mesmo, essa energia vai ampliar-se. Era só isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Uma questão, por favor. Boa noite. Sobre podia explicar um pouco melhor sobre as centelhas, somos centelhas. Não percebi muito bem. Centelhas, faíscas saídas da mesma chama. Ou seja, somos energeticamente o mesmo foco. Somos pequenos, mas somos a mesma coisa, somos línguas de fogo, de maior extensão, menor extensão, e fazemos o mesmo, o fogo incendeia. É que eu no meu computador faço... Doutor, diga. Diga sim.
Diga. No computador. Não, desculpa, não sabia que estava com o som ativo. Peço desculpa. Diga. Não é possível. Ok. Portanto, a questão das centelhas é exatamente isso. Somos, portanto, filhos do mesmo fogo, saídos da mesma essência. É isso que eu quis dizer. E em relação a Deus, nós somos partículas de Deus? Deus, quem é Deus? Peço desculpa, Pois, aquilo que nós chamamos Deus é a essência, é tudo. E nós somos parte do tudo, do todo. Somos Deus isso não mesmo. é físico. Sim, nós também não somos físicos. Nós somos exatamente uma espiral energética que, entre aspas, isto por acidente, solidificou como matéria, mas não somos isso. Somos exatamente tudo aquilo que transcende. Até nem o nome somos mais do que isso, tudo isso. Metia-me um bocado de confusão durante desde que me conheço, não é? Uma pessoa ir à igreja, quando era pequenina, eu era obrigada a ir à igreja. E o Deus, eu via sempre o Deus como um ser físico. Uhum. Deus, pois, começa por aí. reza a Deus. Começa por aí, mas efetivamente não é isso. Não é isso, é muito mais do que isso. Que aparência daríamos nós a Deus? Ora, se Deus é essência universal, nós íamos ter que lhe pôr a aparência de um meteoro, a aparência de asteroides, a aparência de planetas, a aparência de estrelas, a aparência de cometas, a aparência de todos os seres, de todos os animais, todos os mundos. Quer dizer, já viu como complicado era isso tudo? Nos cingirmos à forma, não há forma para tanta forma. De certa forma, é isso que é explicado no livro Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, Krishna, ao se manifestar e ao se mostrar, portanto, de forma de uma forma, portanto, ultrafísica, tudo mais, ao seu discípulo, ele mostrou-se de uma forma que o discípulo ficou cheio de medo, aterrorizado. O Arjuna ficou aterrorizado de o ver como leão, como fera, como tudo, deitando fogo pela boca, ficou completamente confundido quando o viu na sua forma transcendental. E então ele pediu a Arjuna que o olhasse novamente e o visse novamente naquela forma, para não se esquecer que tudo isso ele é, que ele é tudo que não possamos entender e abarcar. Ok. Por isso, a essência é a mãe e o pai de todas as coisas. Daí ela se materializa nos vários processos. Portanto, a energia também tem o seu lado material, energético. E depois há outros níveis de energia menos, portanto, ultradimensionais, em que ficam mais baixos dimensionalmente e assumem formas, expressão, etc. Mas isso é o puro jogo da eternidade da vida, da essência das coisas. Assim Deus é, porque Deus exatamente não é não sendo. É não sendo, o que é que isto quer dizer?
está para além da manifestação, não está manifestado e gera, é a causa de toda a manifestação. Está em todo lado. Exato. Por isso, o termo universo já é um dos nomes de Deus, porque uni vem da unidade, no latim, uni, e verso é uma palavra latina que é um verbo, que é uma forma do verbo, que é o particípio passado do verbo latino vertere, ou seja, um derramado, um vertido, multiplicado. É isso que se chama universo. No fundo, um dos nomes de Deus. Ok, obrigada. Uma questão, por exemplo, já nesse caso então, por exemplo, em relação à Mãe Divina, a Mãe, quando, por exemplo, no workshop passado estávamos a falar dos chakras, em cada chakra, tinha a Nossa Senhora do Carmo, etc. Sim. Isso dentro da mitologia cristã católica. Exato, porque Mãe é só uma, não é? É só uma com multifaces, portanto, com várias formas e manifestações de acordo com a consciência. Mas a essência é uma só. A essência é uma só. Por exemplo, dentro da terminologia tibetana, a mãe chama-se Tara. E há, dentro da mitologia tibetana, 21 taras, 21 mães diferentes. E a junção de todas as mães, a união de todas as mães, é Bodhicitta, a mãe de todas as mães. Bodhicitta. Que é o mesmo que nós chamamos na cosmogonia estelar, precisamente a grande mãe, a mãe cósmica, a grande mãe, portanto, que é a mãe de todas as mães, a mãe suprema, ou a mãe mor, como nós chamamos, que é a Kanahuma, que é a Bodhicitta. Ok, então, obrigada, já estou a perceber. Obrigada. É isso. Por isso as virgens são todas apenas somente processos ideológicos de entendimento das coisas, porque tudo isso, tudo o que dizemos e aquilo que estamos a citar é muito mais acima do que isso. Não podemos ficar nisso, é somente apenas uma imagem meramente, portanto, ilustrativa, mas não é uma realidade. Transcende essa realidade. Obrigada. Tá. Doutor, vou pegar nisto e vou apresentar uma coisa que me incomoda há muito tempo. O doutor há pouco falou na Nossa Senhora do Carmo. Não falei. Não, Eu não falei em Nossa Senhora do Carmo nenhuma. Alguém não falou, foi mas não eu. Não estou. Sim, mas eu ainda não expliquei. O doutor falou na Nossa Senhora do Carmo, sim. Falou na Mãe, falou na Nossa Senhora de Guadalupe, não é há sim, pouco hoje. Sim, não foi hoje. Noutras Falei. Não. E Sim. eu tomei notas de tudo, mas eu não consigo entender isso. E para não estar a interromper, simplesmente fiquei com isso escrito. E eu não compreendo, é difícil. Se puder algum dia explicar, a ver se eu... e eu vou dizer uma coisa muito grave, que eu acho que é grave. Para mim é. Ora, eu, se for à igreja, há muitos anos que eu vou quando ninguém lá está e sinto-me bem. Sem ser a católica, eu não vou a mais nenhuma, mas acho que as pessoas têm o mesmo direito que eu de escolher ou não escolher. O que eu não gosto mesmo é quando vejo religiões em que tenho pessoas chegadas
em que nem sequer contemplam os animais, desprezam os animais. Isso é que eu não gosto. Mas voltando às Nossas Senhoras, como é que estamos a falar de pessoas ou seres muito ascensionados, extraterrestres, outros planos, e vem a Nossa Senhora do Carmo? Eu escrevi, mas eu não sei o que é que a Nossa Senhora do Carmo fez. Ora, E porquê é que muito bem. porquê é que não lhe chamamos Muito fácil. a Senhora do Carmo? Porquê é que é a Nossa Senhora? Eu explico isso já imediatamente, e até acaba por não ser fora de conteúdo. Ora bem, Nossa Senhora é o nome que nós damos aqui à mãe, chamamos-lhe Nossa Senhora. Ora, Nossa Senhora, a nível católico, Nossa Senhora supostamente como Maria, embora que Maria, a mãe de Jesus, na realidade nada tem a ver com a mãe divina. Foi divinizada depois pela Igreja Católica, mais tarde, mas isso não interessa. O importante é a simbologia, pouco nos interessa neste momento a realidade factual, histórica ou não. A situação é esta. As virgens, dentro do aspecto católico, estão associados a visões, a experiências místicas que alguns sacerdotes, alguns, portanto, fiéis, portanto, dedicados, na sua dedicação tiveram visões, revelações, etc., e essas revelações foram assumidas dessa forma pela Igreja. Ora, Nossa Senhora do Carmo está perfeitamente ligada ao chakra raiz aqui na simbologia, porque o chakra raiz liga-se à Terra. E ela, como representante portanto, na situação de ser chamada Senhora do Carmo, está ligada ao Carmelo e apareceu com um manto de cor acastanhada, cor da terra. Portanto, e daí, como chakra base nos liga à terra, eu liguei a figura de Nossa Senhora do Carmo porque está ligada ao plano inferior. Ela é uma deusa da inferioridade. Da inferioridade porque ela desce a um dos infernos, isto na mitologia católica, um dos infernos menos mau, que é o chamado purgatório, dentro do catolicismo, e vai aí às almas que estão em padecimento mostrar o menino, o Cristo, que está com o escapulário, e ensinar as almas a poderem arrepender-se, aquelas arrependidas arrebata-as para a graça, portanto retira-as do sofrimento do purgatório. Ora, isto é aquilo que é dado à Nossa Senhora do Carmo na mítica católica. Está a entender? E como o chakra raiz está ligado à nossa inferioridade física e a todo o processo que aí nos orienta, e quando nós pedimos numa oração que posteriormente foi dada, que é equivalente a um mantra, que é a Salve Rainha, e que diz: a vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, e os vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois diz: e depois deste desterro nos mostrai, Jesus, o bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó santa Virgem de Deus. Diz a oração isso. Ora, isso é o apelo dos sofredores do inferno, do mundo inferior, a pedir a orientação divina e a libertação do sofrimento. Entendeu agora? E então isto é o nosso trabalho no chakra base
pedir a proteção e a elevação da ilusão da matéria, na qual nós podemos nos perder se perdemos a visão espiritual. Daí a sua ligação com o chakra base, o chakra da terra. Entenderam? Por isso, e daí as outras virgens estão associadas. Depois, no chakra a seguir, cuja regência é da água, está Nossa Senhora da Conceição, que está ligada exatamente à concepção do ser que nada dentro do oceano do líquido amniótico, dentro do ventre, a nova vida, o novo mundo em que esse ser habita. Portanto, onde a emoção, onde as sensações, tudo mais, passam a ter importância. Daí Nossa Senhora da Conceição, ligado ao segundo chakra. E depois no terceiro, Nossa Senhora de Guadalupe. Porquê? Porque ela é uma energia de fogo, ela é uma energia que surge exatamente no México, que se manifesta no México, com toda aquela cor, com Dom Diego, que é nada mais, nada menos que um índio mexicano a quem ela se revela, e ele a vê com aquele aspecto do manto que tem as estrelas, que tem o universo todo retratado ali e que está realmente lá retratado. É muito interessante lerem a história de Nossa Senhora de Guadalupe e estudarem bem a imagem e a simbologia. E, claro, está ligado ao Sol, à energia do fogo, ao Sol, à vida, e é aí que ela está ligada no chakra solar. Depois, obviamente, no coração veio o Imaculado Coração de Maria, como parte do amor maternal, o amor universal, etc. Aqui na garganta, porque é pela voz, pela exteriorização da voz, que nós consolidamos as relações que temos uns com os outros, pela palavra, a palavra falada é o pilar que nos fundamenta. Daí Nossa Senhora do Pilar. Entendido? E aqui na visão, na sabedoria, na intuição, sabedoria, portanto, vem nada mais, nada menos do que Nossa Senhora das Graças, no terceiro olho. E na coroa vem a Virgem coroada, a Virgem Rainha coroada, Rainha dos Anjos, Rainha de todos os mundos, de todos os extraterrestres, de todos os anjos, todos os arcanjos, todas as equipes, todos os mundos, todos os universos. É isso que quer dizer Rainha dos Anjos, Rainha coroada, Rainha universal, que é o chakra da coroa, que nos dá exatamente a unidade com todos, com todas as equipes deste planeta, de outros planetas, com os anjos não físicos, com os anjos físicos, etc. Entendeu? Obrigada. Sim, sim. Creio que todos Obrigada. entenderam agora o porquê. Sim. Gratidão, doutor. Doutor, posso colocar uma questão em relação a essa questão dos chakras? Diga. Eu não tenho aqui os apontamentos desse curso, mas o que eu me lembro é que, pronto, nós temos